para a gente entender melhor essa operação da PF. Nós vamos receber, inclusive, o advogado especialista em direito penal, Raul Ariano. Muito boa noite, Raul. Obrigado pela gentileza, né, de participar com a gente aqui na Jovem Pan News. A gente tem o resumo do Bruno. Posiciona o resumo do Bruno para a gente trazer já. Eu já queria provocar o senhor, professor, porque a gente falou muito sobre o dia de hoje, né, e sobre essa decisão de mandar prender os empresários. Essas pessoas, essa ordem, ela foi correta dentro do direito? Isso procede? Porque nós ouvimos acusações de todos os lados dizendo que o ministro extrapolou a carga da caneta, enfim, foi para além das suas funções. O que a lei diz? Bom, muito boa noite, William, boa noite, Conrado. Obrigado pelo convite. Do começo, né? Essa decisão, ela partiu de uma representação da PF. Então, o ministro ele foi provocado pela Polícia Federal e, a partir de então, ele tomou a decisão para deflagrar essa operação, né? Que culminou tanto nas buscas e apreensão dos celulares, quanto na suspensão de algumas contas de redes sociais, bloqueio de valores e também, eventualmente, se for o caso, né, a decretação de alguma prisão cautelar. Como essa representação e a decisão também, elas ainda estão em sigilo, eu até tomei o cuidado de consultar hoje, né? É o inquérito que eles estão apelidando hoje de inquérito das fake news e das milícias digitais, e essa decisão ela prossegue em sigilo, né? É legal esclarecer que o ministro ele poderia ter de ofício, ou seja, sem ter sido provocado pela PF, também determinado essas medidas cautelares, né? Ele não fez, pelo que consta, pelo que a gente tem as notícias, foi uma representação que partiu das investigações. Então, com as informações que temos, é muito difícil fazer um diagnóstico preciso se foi ou não correta a decisão, né? O que a gente sabe é que, com a introdução desses novos crimes, com a alteração recente do nosso Código Penal, esses crimes, eles deixam margem, né, para que atos como discussões sobre o encerramento do processo democrático possam, eventualmente, ser caracterizados como delitos, né? Mas aí a gente também tem uma discussão do intercrimes, ou seja, do que seria um ato preparatório, do que seria um ato de consumação. Professor, eu até hoje, durante o Opinião, estava questionando, eu vou passar já a palavra para o Conrado, porque quando você pega o teor da mensagem, as mensagens que foram divulgadas, você não tem um plano arquitetado, dizendo, olha, dia tal nós vamos invadir, vamos armar, vamos isso, vamos aquilo, a não ser que a investigação tenha lá mais provas e essas provas vão aparecer depois. E pelo jeito, professor, isso não aparece, né, Raul? Porque está sob sigilo. Isso, exatamente. A gente não tem... O que a gente tem ciência, na verdade, é o que foi divulgado, né? Primeiramente, acredito que pelo jornal Metrópole, mas o que a gente tem a ciência são realmente mensagens que parecem ser mais de cunho de uma troca de mensagens de um grupo, né, específico. Não parece realmente ser um projeto arquitetado para um golpe de Estado. Mas, de novo, a gente não sabe o conteúdo completo delas, né? Sim. Fernando? Mas pouco interessa se fosse um plano arquitetado, William, porque a legislação brasileira não permite punição a isso. O professor bem lembrou aí o intercrimes, né? O caminho do crime. Quais são eles? São os atos, a cogitação, né? É a preparação, é a execução, os atos de execução e depois a consumação do crime. Os atos de cogitação, os atos preparatórios não são punidos pela legislação. Os atos preparatórios somente no crime de drogas, na lei de drogas. De resto, eles não são punidos. Não existe um crime de ataque à democracia através de mensagens do WhatsApp. Isso não existe no Brasil. Não existe nós termos como meio de prova a quebra de correspondência das pessoas no arrepio da lei. Não existe prints de WhatsApp como sendo meio de prova. Os tribunais superiores já falaram isso. A gente está vivendo o arrepio da lei no Brasil e é muito estranho porque
quando eu tenho que comentar isso, eu já fico com medo. Pô, será que eu não vou ser o próximo a ser preso? A conta do Luciano Hang, que não tem nada a ver. As mensagens dele não falavam nada. O próprio entrevistador que colocou essa notícia aí, que foi conhecida no Brasil todo, falou: não, olha só, tu nem falou nada de golpe, né? E agora ele teve sua conta bloqueada no Instagram. No momento eleitoral, no momento que a gente tem os atos do 7 de setembro acontecendo aqui, por que querem calar somente um lado? Do outro lado, eles jogam futebol com a cabeça do presidente, do outro lado, fazem filmes com o presidente sendo atacado numa motociata, sendo morto numa motociata, e desse lado que nada. Então, que mundo é esse que a gente vive? E aí eu pergunto para o professor: que crimes são esses? Se existe o tipo penal, porque no Brasil vale a pena a gente deixar claro para todo mundo aqui que a gente só pode ser punido se existir uma previsão legal. Eu sou livre para fazer tudo aquilo que a lei não me proíbe, né? E aí, existe um tipo penal específico para isso, professor? Ótima pergunta. Como você bem colocou, a gente tem um sistema penal que ele não se presta por crimes por analogia, né, ou por semelhança, né? A conduta ela tem que ser plenamente tipificada no Código. Agora, com a alteração recente legislativa do pacote anticrime, a gente teve a introdução de 2 crimes que conversam muito com o caso que a gente está conversando aqui. O primeiro é da abolição violenta do Estado Democrático de Direito, que ele é um crime, em verdade, até um crime de tentativa, porque ele fala que já é crime a tentativa de subverter a ordem institucional. E a gente também tem o crime de golpe de Estado, né? Agora, a grande discussão é se esses crimes se amoldam a tudo isso que está sendo posto. Eu acho que é legal a gente lembrar também que talvez o cenário seja mais complexo, até porque há pouco tempo atrás, algumas horas atrás, a gente teve a informação de que houve também troca de mensagens com o próprio Augusto Aras, né, em relação... a gente também não sabe o teor delas, mas isso foi confirmado, de que se verificaram trocas de mensagens com os participantes do grupo e que as trocas de mensagens, inclusive, elas abordavam também o assunto eleitoral. E é importante a gente lembrar que o Augusto Aras, além de PGR, né, Procurador-Geral da República, ele também é o Procurador-Geral Eleitoral. Então, ele também tem o dever da verificação do processo eleitoral. E quando essa pessoa está trocando mensagens com outros indivíduos que defendem que possa existir um golpe de Estado, a gente tem a dúvida do quanto é complexo, o quanto está arquitetado ou não, né? O quanto é mero papo de boteco, digamos assim, no grupo, ou o quanto realmente existe um plano. Porque a gente não tem conhecimento, não tem como conhecer realmente, porque a necessidade de sigilo dessas investigações. Agora, a preocupação de existe uma ingerência muito grande sobre a esfera de pessoalidade de determinado empresário, de determinada pessoa, essa questão é extremamente relevante, né? O Estado de Direito ele tem que sempre ser vigiado, as autoridades elas têm que prestar contas ao público. Então, respondendo objetivamente sua pergunta, esses 2 crimes são os crimes que se entende que discutem com essa investigação, né? E essa nova camada de profundidade, agora adicionada pelas conversas com o PGR, ela também demonstra que talvez o assunto ele seja mais delicado do que a gente possa ver pelo primeiro momento. Então, sobre esse lado delicado, aí o senhor me perdoa a ignorância, tá, Raul? Mas vamos lá, a gente tem a lei antiterrorismo. Eu não sei o que foi tratado ali. O que foi divulgado mostra esse papo de boteco, né? O dono lá do restaurante, do Camarão, o construtor, o cara do shopping, o rapaz da loja de departamentos, os empresários batendo papo, conversando, como um grupo de WhatsApp normal. Isso foi o que foi divulgado. Porém, se você faz uma operação com a Polícia Federal, vai até a casa, a empresa de uma pessoa e levanta a possibilidade de um golpe, isso é conspiração. Você está atentando contra o Estado e a gente não sabe o teor dessas mensagens. Então, assim, eu posso enquadrar isso, dependendo do que estava ali na lei antiterrorismo, e por isso a gravidade do fato, né? Ou não, estão usando isso de maneira política. Porque, Raul, a grande preocupação, o grande questionamento é esse. Usaram essa operação, principalmente depois de uma entrevista, com o objetivo político. E se isso aconteceu, qual é o mecanismo que nós temos na legislação para corrigir este erro? Bom, começo pela última parte. O mecanismo que a gente tem são os crimes de
de excesso das autoridades, né? São os crimes de responsabilização. A gente também teve o ingresso desses crimes relativamente recentemente, então existem mecanismos jurídicos, inclusive crimes e também na esfera administrativa, para se coibir que excessos desse sentido sejam cometidos, né? Agora, fazer esse diagnóstico preciso de se há ou não um uso político, né, dessa operação, desse instrumento nesse momento, eu acho que é ainda um pouco cedo para ter certeza, sabe? A gente sabe que qualquer fato político ele vai ser capitalizado para um lado ou para o outro, né? Isso é inevitável. Isso faz parte do jogo democrático, inclusive. Agora, voltando um pouco à primeira parte da sua questão, né? Se aquelas mensagens que a gente teve acesso, elas são suficientes a deflagrarem uma operação dessas proporções, no meu entendimento, pelo que a gente teve acesso, não são suficientes. Tá? Eu não acho que isso ensejaria uma busca e apreensão, muito menos determinada prisão cautelar. Acredito que não. Agora, a gente certamente também tem uma grande mediatização em volta desse acontecimento, que é natural que ela seja capitalizada pelo uso político, né? Conrado. É interessante também, a gente vê aqui, William e Dr. Raul, são empresários grandes do Brasil, com reputações construídas ao longo dos anos e, obviamente, que já se posicionaram publicamente a favor do presidente da República. Né? O empresário do Coco Bambu falou: pessoal da esquerda tentaram cancelar meu restaurante, não precisa nem vir, meu querido. Ele deixou claro de maneira, tem empresários da Serra Gaúcha aqui, da Sierra Móveis, a gente tem grandes nomes do Brasil todo, Luciano Hang, que é um grande nome aí também, com lojas no Brasil todo. Agora, uma coisa que me chama a atenção é essa vinculação que estão tentando colocar como se tivesse um conluio entre o procurador-geral da República e um dos empresários. O Aras, no discurso de posse, inclusive, né, eu fiz a cobertura da posse do Aras, do PGR, ele agradeceu ao Nigre, ele agradeceu no discurso de posse, tem um relacionamento pessoal, é amigo do Nigre, que é um desses empresários. Então agora eles estão dizendo que um dos empresários do golpe é amigo do PGR, né, tem mensagens com o PGR, e aí não trazem ao público que mensagem é essa, não deixam claro o que existe, tornando sim um terror, colocando sim uma pecha acerca de tudo isso. O que me chama a atenção é que ninguém vai marcar um golpe dessa forma, ninguém pegou um tanque para atacar o TSE, ou atacar o STF, ou querer acabar com o Palácio do Planalto. Então, todo esse ponto de vista de conjecturas não pode ser punido pela nossa legislação. E nesse momento aí, eu pergunto para o Dr. Raul aqui, o que esses empresários que estão sendo achacados na sua própria dignidade devem fazer, a quem eles devem recorrer, já que o STF é que está perseguindo a todos eles? Nesse caso, o que se recorreria seria a turma, o plenário, né, uma decisão colegiada do STF. Pelo que a gente tem a ciência, a decisão foi monocrática do ministro Alexandre de Moraes. Então, uma decisão colegiada poderia rever essa decisão liminar. Agora, é evidente que a gente não consegue voltar no tempo, né? Eles não vão poder desfazer essa operação. O que se pode fazer é entender que, se não houve a necessidade, a adequação, né, que são os requisitos da medida cautelar, se eles não existiam no momento da determinação dessa cautelar, essas provas elas vão ser consideradas ilícitas, né? Elas vão ser desentranhadas dos autos, não vão poder ser usadas em uma eventual ação penal. Agora, eu acho importante esclarecer também que, por ser uma medida cautelar e por ela estar contida em um inquérito, ela não é uma medida que ela versa necessariamente sobre o mérito. Então, ela é uma medida de angariar elementos, né? É extremamente invasiva, evidentemente né? Mas não há um juízo sobre a culpa ou não dessas pessoas. Há uma expectativa de se coletar elementos suficientes para chegar nessa conclusão, né? E aí, então, você deflagra medidas cautelares, que são essas medidas que se diz de cognição sumária, né? Elas exigem realmente uma apreciação mais rápida e não exigem elementos tão robustos quanto uma condenação exige. Senhores, acabei de receber aqui no grupo da assessoria do Randolph Rodrigues
O líder da oposição no Senado, Randolfo Rodrigues, do Rede, apresentou uma petição ao STF solicitando o fim do sigilo das conversas entre o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, e empresários bolsonaristas que, em um grupo de WhatsApp, que defenderam um golpe de Estado caso o ex-presidente Lula, do PT, vença as eleições. O documento também é assinado pelos senadores Renan Calheiros, do MDB, Humberto Costas, do PT, e Fabiano Contarato, do PT. Conrado? Vocês entendem o que a gente está vivendo no Brasil? O Randolfo Costa está pautando o STF. É isso que ele... Existe um partido no Brasil, o Partido Rede, a esquerda é muito organizada, cada um ataca de um lado. Um ataca a parte ambiental, um ataca a parte de invasão de terras, um ataca a parte de invasão de prédios públicos, um ataca o próprio governo direto no STF. Onde é que já se viu no Brasil um partido político entrar com centenas de ações, ao invés de entrar na Procuradoria-Geral da República para daí sim ser manifestado o STF? Como é que um partido político vai diretamente o tempo todo à nossa Suprema Corte fazer pedidos? E aí acontecem esses abusos, porque eu quero que vocês percebam o seguinte: numa ação ilegal como essa que está acontecendo, no arrepio da lei, são tomados os telefones de todos esses empresários, que são grandes nomes do Brasil. Imagina a quantidade de conversas que tem ali. A quantidade de informações privilegiadas, de negócios, de investimentos, são bilionários todos eles. Eles investem na nossa nação. Aí imagina, o STF quebra o sigilo de todos esses telefones. Aí eles começam a pegar mais informações. Aí eles começam a levantar mais nomes, mais endereços, mais relacionamentos para fazer novas investigações, com base numa primeira investigação que foi ilegal. Vocês compreendem o nível de abuso que a gente tem no Brasil, o nível de extrapolação das liberdades individuais que a gente vive a cada novo dia? E essa é uma estratégia que vem sendo feita há 3 anos e meio pelos adversários do presidente da República, que já não tem tantos partidos ao seu lado e chegou novo do poder, não tinha a manha do poder executivo. E a gente vê hoje aí um verdadeiro esquadrão, um verdadeiro exército, que é esse Partido Rede, do Randolfo aí, que vive pautando a nossa Suprema Corte. Isso deveria ser ilegal, deveria ter uma investigação. Por que está acontecendo isso? Diretamente, quem é o Randolfo Rodrigues para pautar o STF? E por que o STF, quando é pautado pelo Randolfo Rodrigues, vai sempre dizer o seguinte: acatam todos os pedidos. Bolsonaro tem 24 horas para falar, Bolsonaro tem 5 dias para falar, o governo tem tanto para se manifestar. É o que a gente vê dia após dia. Como é que vocês acham que isso acontece? Eu sei que eu me exaspero falando isso, é que a gente está chegando no limite, meus amigos. Não tem como a gente ver perspectivas para a nossa manifestação de pensamento, que ela permaneça livre nos próximos dias. Então, o que eu quero trazer aqui, e quero até saber a opinião do Dr. Raul aqui acerca do que foi que eu disse, se tem cabimento, se é lógico ou não, né, para elucidar mais quem está nos assistindo aí. Eu tô hoje, na data de hoje, horrorizado, William, tô horrorizado, Dr. Raul. Raul? Bom, acho que o Conrado tocou em 2 pontos bem interessantes. O primeiro ponto é a extensão das investigações, né? A boa prática da busca e apreensão, e mais do que a boa prática, a própria lei, determina que, quando se apreende um material, apenas o objeto diretamente relacionado com a investigação pode ser analisado. Ou seja, não é correto, não é lícito que se faça um escrutínio de toda e qualquer mensagem que foi trocada, né? E, enfim, eles usam o Celebrate, por exemplo, alguns programas que auxiliam nessa tarefa de limitar o escopo da investigação para aquele objeto inicial. Para trazer um exemplo aqui, a gente tem muito esse debate quando, por exemplo, é apreendido o celular de um advogado, né? Então, o advogado tem diversos clientes que estão, por exemplo, confessando crimes em seu celular, mas o celular dele foi apreendido por um objeto específico. Então, tudo mais deve ser descartado e só aquele objeto pode ser considerado por lícito. A grosso modo é isso, né? Então, evidentemente existe o medo de se extrapolar o objeto da investigação, né? É um medo que é extremamente concreto e fundamentado,
mas também existe o amparo da lei que vede com que isso aconteça, né? Por outro lado, o outro ponto que o Conrado colocou aqui, que eu acho interessante comentar também, essa questão dos sucessivos acionamentos dos partidos políticos ou dos representantes eleitos do judiciário, né, ou da própria Câmara, dependendo se for um procedimento investigatório perante a Casa das Leis, de questões relacionadas ao judiciário, né? Agora, a gente tem, no nosso processo democrático, a gente tem o que se chama de pesos e contrapesos, ou seja, cada um dos poderes vigia o outro e faz das suas maneiras, né? Claro que hoje em dia a gente vê a sobreposição de um poder sobre o outro em determinados momentos ou em determinados ciclos de atuação, mas o fundamental para o funcionamento das instituições é que o determinado poder ele possa ser, sim, fiscalizado por outro, né? A partir do momento que os partidos eles fazem solicitações, demandas ao Supremo ou a outros órgãos, também tem que ser avaliada a admissibilidade desses pedidos, ou seja, se existem o preenchimento dos requisitos formais, aquela entidade ela é legitimizada para fazer esse pedido, ela tem a capacidade postulatória para isso? Se sim, o pedido vai ser analisado no seu mérito. Se não, ele já é descartado, né? Então, eu acho legal comentar esses dois pontos que o Conrado trouxe, bastante relevantes também, e vamos seguir.